Você já se perguntou por que sobe um número quando a gente soma? Ou por que a gente tem que pedir emprestado na subtração? Neste vídeo você vai entender de uma vez por todas como que essas operações realmente funcionam. E você vai deixar de sofrer para fazer cálculos simples, mesmo que sejam números com vírgulas. E no final eu vou te mostrar uns truques para que você consiga fazer contas muito mais rápido. Oi, eu sou o Bruno, sou professor de matemática e estou aqui para te ajudar a entender matemática de verdade. Por isso, neste vídeo eu vou te dar várias dicas de como não se perder nessas operações, mas principalmente quais são os erros que você não pode cometer. E mesmo que você tenha muita dificuldade, eu vou estar usando toda a experiência que eu tenho para que você possa tirar isso daqui de letra. Então, se você estiver se sentindo perdido na matemática, preste bastante atenção, porque nesta aula eu vou te dar todos os fundamentos para que você consiga evoluir nessa matéria. Vamos começar. Nosso objetivo nesse vídeo vai ser entender como fazer contas com vírgulas. Mas para isso a gente precisa entender uma coisa muito importante. As operações de soma e subtração só funcionam com coisas iguais. E é por isso que a gente precisa entender muito bem a ideia de CDU, centenas, dezenas e unidades. A unidade ela pode ser entendida como sendo um bloquinho ou um objeto, que quando você junta 10 desses objetos, você forma uma dezena. E da mesma maneira, se você juntar 10 dezenas, você forma uma centena. Então a gente só pode somar unidades com unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. E é por isso que você ter o alinhamento correto dos números é tão essencial nessas operações. Então, se os números estiverem desalinhados, a soma já vai dar errada logo de cara. Então, o primeiro passo é corrigir isso e aí sim efetuar as operações. No exemplo em tela, se a gente somar 6 com 8, temos 14, e isso representa uma dezena com 4 unidades. Então podemos reconfigurar esse número colocando o 1 na coluna das dezenas. E é por isso que ele sobe para a próxima fileira. Continuando com essa soma, a gente vai ter que 1 mais 3 mais 8 tem como resultado 12. Só que esses 12 representam uma centena com 2 dezenas. E aí, de novo, o 1 vai para a casa das centenas. E finalmente temos que 1 mais 2 é igual a 3 e concluímos essa operação. Se você estiver curtindo até aqui, já deixa o seu like para me incentivar a trazer novos vídeos explicando mais conceitos básicos da matemática. E se você tiver com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Mas e se os números tiverem vírgula? Como que a gente faz? O primeiro passo é lembrar do alinhamento correto, né? Unidades com unidades. E quando os números têm vírgula, a unidade é o número que fica imediatamente anterior da vírgula. Feita essa correção, a gente pode acrescentar um zero nos espaços que ficaram vazios. E aí a gente soma da mesma maneira que fizemos no exemplo anterior. 6 com 0 dá 6, a vírgula desce, na mesma posição que ela está. 5 com 8 dá 13, o 1 sobe para a próxima casa. E aí finalizamos a soma com 1 mais 2 mais 8 igual a 11. E o total 113,6. Uma outra situação é quando temos subtração. E após fazer o alinhamento correto, a gente tem algumas situações possíveis. A gente tem que se atentar se o número de cima ele é maior ou igual do que o número de baixo. Nesse exemplo, o 4 ele é menor. E o que acontece? Não tem como tirar 7 de 4. Então a gente vai precisar reorganizar o número de forma a ser possível fazer essa subtração. Então, como eu não consigo tirar 7 de 4, eu vou pedir emprestado uma unidade do número anterior a ele, que no caso é o 60. Tirando uma unidade do 60, a gente vai ter 59 e uma unidade vale 10 décimos. Então a gente vai ficar com 14 décimos e a gente tem que tirar 7. Agora sim, essa subtração é possível e é feito normalmente. 14 menos 7 resulta em 7. A vírgula desce na mesma posição que ela está. O 9 menos 5 dá 4. E o 5 não tem nada embaixo, poderíamos ter colocado um 0. Seria 5 menos 0, 5. E agora que vem os truques, né? Quando a gente tem somas e subtrações, o ideal é que pelo menos uma das unidades seja 0, porque isso vai facilitar nas contas. Então perceba que aqui eu tenho a soma 73 mais 29, que teria que subir um número, né? 9 mais 3 resulta em 12. Só que a gente pode acelerar um pouquinho esse processo e ajuda bastante para fazer contas de cabeça. Nas somas, eu vou tirar de um dos números e aumentar em um dos números. Eu aumentei a quantidade de 1 porque 29 mais 1 dá 30. Então eu fechei com a unidade sendo 0. Se eu precisasse aumentar mais, né, se fosse 28, eu teria que aumentar 2 unidades e eu tiraria 2 unidades do 73. Fazendo dessa maneira, eu não altero o meu resultado. Só que agora a conta ficou mais fácil. Os números vão ser 72 e 30.
e juntando tudo dá 102. A gente pode fazer a mesma coisa na hora da subtração. 73 menos 29, né? Só lembrando que o ideal é que você feche um número com unidade zero. Então, para fechar com zero, o mais perto é o 29. E eu tenho que acrescentar apenas uma unidade ao 29. Só que na subtração, se eu acrescentar em um dos números, eu tenho que acrescentar no outro número também. Então, existe essa diferença. E agora, a gente vai ter 74 menos 30. E aí fica muito mais fácil, né? Só fazer 7 menos 3, resulta em 44. E fica como desafio tentar mostrar por que isso daí vale, né? Principalmente essa diferença, porque na soma a gente acrescenta em um dos números e tira em um dos números, e por que na subtração a gente acrescenta nos dois números, né? Fica à vontade para tentar explicar isso aqui nos comentários. E aí que vem a parte mais difícil, que é resolver exercícios. Porque quando a gente vê um vídeo, a gente fica com a falsa impressão de que entendemos tudo, só de ver outra pessoa resolvendo as questões. E aí é necessário que você pratique para ver se realmente entendeu tudo ou se vai aparecer alguma dúvida conforme for o exercício. Então, para te ajudar ainda mais, eu deixei preparado um PDF com algumas questões para que você consiga praticar esse conteúdo. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem um livro aqui na descrição que eu recomendo bastante para quem queira estudar e dar um passo além. Então é isso, até o próximo vídeo com mais conteúdo de matemática.